Já está gravando. Ah, ótimo. Deixa eu só mudar o layout aqui de vocês. Pronto, para ver todo mundo. Ok. Pronto. Já são aí. Ok. Já temos 14, né? São 21, né? É 21? Vamos lá. Se eu não me engano, disseram que era 19. 19, né? Mas eu vi entrando uma pessoa essa semana. Realmente. Entrou uma pessoa. É isso. 20. 20, né? Então pronto, já está em 15 comigo. Então faltam 6. 16. Que o Meet tem esse problema, né? Eu vou ter que dividir minha tela, senão alguém chamar eu não vejo. Né? O Meet tem essas restrições. Dezesseis. Então pronto, né? 17. Vamos lá, né? Eu vou dividir a tela e se alguém entrar, eu consigo ver, né? Vou dividir aqui para mim. Vocês não veem dividido não, só eu. Vocês estão vendo aí sistema tegumentar? Sim. Dá para ver? Então pronto. Bom, a gente já estudou sistema esquelético, sistema muscular e agora o sistema tegumentar, né, que é a pele. Né? A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Certo? A pele é um órgão, viu, gente? Não pense que a pele é um tecido, não. Porque ela é composta por vários tecidos. E quando vários tecidos se juntam, formam um órgão, né? Nós vamos ver todos esses tecidos agora, né? Para a gente entender melhor um pouquinho da pele. Vamos lá. Bom, sistema tegumentar. Vocês já fizeram esse tipo? Aqui não é passando um cola na mão e depois tirando a casquinha, não. Vocês já descascaram a pele dessa forma aqui? Alguém? Já. É comum, né? É comum, principalmente quando a gente vai à Sim. praia, né? Aí, só que tem um detalhe, né? Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Quando a gente descama. Não está passando para mim, não. Não estou conseguindo ouvir nada. Aí é um problema de internet. Né? Se os outros estão ouvindo você não, é um problema de internet. Então, o que acontece? Esse tipo de tegumento, né, quando ele descama dessa forma, né? Não sei se vocês já prestaram atenção. Tem uma parte que já está solta, por causa da insolação, por causa da temperatura e tal. Se você tenta puxar mais, aí começa a arder. Porque aquela parte ainda está grudadinha, ainda são células vivas. A parte que você descama são células que já estão mortas, então não causa dor e nada. Mas quando você vai adiante, aí causa problema, né? Você pode sentir, né, dores por causa disso, né? Isso é um problema. Outra coisa que a gente tem que entender é que a pele, ela é assim mesmo. Ela vai comprimindo as células que ficam na superfície, certo? Porque ela reveste todo o corpo, né? Ela exerce funções indispensáveis para a vida.
que é a proteção, é a primeira, né? A pele, ela nos protege do meio externo. Então, se ela tem algum corte, os micro-organismos podem entrar por ali, né? E ela reflete o nosso estado de saúde, nosso estado de vida. À medida que a gente vai envelhecendo, ela vai enrugando. Se a gente estiver desidratado, ela fica mais sequinha e por aí vai, né? São indicativos da nossa saúde, né? Além do que os acessórios também indicam bastante. Quais são os acessórios da pele? A gente vai ver. São as unhas, são os cabelos, são as glândulas, né? Então, por exemplo, se seu cabelo cai, é um indicativo de que você está com algum problema, não é isso? Se sua unha muda de cor, é um indicativo que você está com algum problema, certo? E nós vamos ver algumas coisas a respeito disso, né? Ah, melhorou. É isso, pronto. É questão de internet, né? Infelizmente, é isso mesmo. Hein? Eu troquei o esquema de... Ui, fiz errado aqui. De frequência, mas não quer baixar. Não sei porquê. Então, o que é que acontece? Você já reparou que a pele do bebê é mais clara e rosada do que a do adulto? Quanto mais o tempo passa, mais espessa torna-se a pele e menos visível a rede de vasos sanguíneos. Entenda, o bebê tem uma pele mais fininha, porque ele está em desenvolvimento. Então, logicamente, a pele é mais clara, mais transparente, a gente consegue ver algumas vezes mais facilmente. Um adulto não. Embora algumas pessoas e algumas regiões do nosso corpo a gente consiga ver veias frequentemente. Tem pessoas que as veias são bem aparentes, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa, certo? E o que mostra a diferença aqui também está relacionada à coloração e à maciez. Como o bebê está em crescimento, ele tem mais água no corpo, mais água na pele do que nós, adultos, certo? Então, a pele é mais fofinha. À medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de água no nosso corpo vai diminuindo. E isso vai ressecando a nossa pele. Aí surgem as rugas, surgem vários problemas na nossa pele, que são indicativos, né, da diminuição da produção de hormônios. E aí não há reposição celular. Não havendo reposição celular, aparecem as rugas. Aí algumas pessoas vão e colocam um botox para preencher aquela marca da idade. Né? Isso, aqueles traços que tem no rosto e tudo mais. Né? Se usa o botox para isso. Só que, em alguns casos, pode ficar desproporcional, né? Não sei se vocês acompanharam o Big Brother, aquela primeira que saiu, a segunda que saiu, a primeira, não sei, Kerline, quando ela ria ou chorava, a testa dela não franzia. Ficava parecendo uma coisa artificial, e era, né? Por causa do botox. Porque o franzir da testa é um sinal de que você está envelhecendo. Então, aparecem as primeiras marquinhas na testa, as linhazinhas. Né? Quando você é mais novo, essas linhas não estão aí. Nem no rosto, no canto da boca, né? Enfim. Bom, então, o que a pele nos propicia? Proteção contra o meio externo, né? Então, ela impede também a perda de líquidos, a entrada de micro-organismos, certo? E também o indicativo, tá vendo? Quando a gente leva uma pancada, ela dá uma certa proteção, mas os órgãos inferiores, abaixo dela, né, outras camadas de pele, de tecido, melhor dizendo, podem demonstrar que houve, né, uma lesão ali. Né? Quando há uma agressão, o exame de corpo de delito procura esse tipo de imagem, né, para saber se houve agressão. Por quê? Porque, gente, a gente perde células durante todo o nosso dia, certo? Só para vocês terem noção, se vocês derem um beijo bem assim, dado de língua, morre cerca de 200 células. Mais ou menos. Mais ou menos. Certo? Imagine fazendo sexo, quantas não devem morrer? Células da pele, que eu tô falando, viu, gente? Então, o atrito com outra pele causa a morte da célula. Morte da célula não, a perda das células que estão na superfície. Algumas morrem, algumas já estão mortas, vão se perdendo, né? Parte da poeira de nossa casa
São células nossas, como são microscópicas, a gente não vê, né? E acompanham parte da poeira de nossa casa. Também a pele regula o calor, né? Através das glândulas sudoríparas e dos vasos sanguíneos. Por exemplo, né? Quando você recebe um tapa, o local fica vermelho. Por que isso? Porque você recebeu um tapa, aquele local esquentou. Para esfriar aquele local, o sangue vai fazendo um fluxo maior naquela região. E aí o local fica vermelho. Já prestaram atenção nisso? É por isso. É para resfriar o lugar. Porque não pode esquentar demais. Porque se esquentar demais, podemos ter problemas. As glândulas de suor também fazem isso, né? Nosso corpo aumenta a temperatura. Por exemplo, se você correr, a sua temperatura normal é 36,5. Você dá uma corridinha e vai para 36,9. Aí você sua e a temperatura volta para 36,5, que é a básica, certo? Sensibilidade, né? O tato é um dos órgãos do sentido, né? Então a gente tem sensibilidade para sentir frio, calor, né? Texturas. Também participa da síntese de vitamina D, né? Aí você, tomando sol, você produz isso, né? Se as pessoas não tomam sol, principalmente os bebês, podem ficar raquíticas, né? Ter raquitismo, que é uma doença por falta, deficiência de vitamina D, né? Cresce menos, né? Vamos dizer assim. Ah, professor, já que ninguém está perguntando. Então quer dizer que se o bebê não tomar sol, ele vai crescer menos? Não, não é só disso que depende do crescimento do bebê. Se ele não tomar sol, certo? Ele não vai produzir a vitamina D adequada para o desenvolvimento dele. E isso pode também, né, dependendo da necessidade de vitamina D do corpo dessa criança, causar o raquitismo, certo? Que é uma deficiência no crescimento, sim. Mas o crescimento não depende só disso. Depende de outros hormônios, né, também. Com certeza, todo mundo aí já sonhou caindo, que os mais velhos dizem que quando você sonha caindo é porque você está crescendo, né? Na verdade, é porque o hormônio é liberado mais nesse período do sono, para você crescer mesmo. Tem a ver. É crença, mas tem a ver. Internamente, temos uma mucosa, que é o nome dado ao tegumento que reveste as cavidades internas. Por exemplo, o que é mucosa, gente? Vocês são técnicos de enfermagem. Tem que saber. Mucosa é o tecido interno dos órgãos. Por exemplo, a sua boca, a parte de dentro da bochecha, é uma mucosa, certo? A vagina, a parte de dentro da vagina, é uma mucosa, certo? As narinas, a parte de dentro das narinas, é uma mucosa, certo? Então, todas essas questões aí todos esses exemplos são exemplos de mucosa do corpo, né? Camadas da pele. A pele, ela tem 3 camadas, certo? Por isso que eu falei, ó, a pele, ela não é um tecido, ela é um órgão. Ela é um órgão, porque ela tem vários tecidos. Nesse caso, 3 tecidos. A pele tem a epiderme. A pele tem 3 tecidos. A epiderme, que é o tecido, é a pele que a gente chama, né? Mas, na verdade, ela é feita de 3 camadas. A parte externa é a epiderme. A parte do meio, onde ficam os vasos sanguíneos, é a derme. A parte mais rosada, né? Quando você se rala, primeiro você pega a epiderme. Embaixo está a derme. Se ralar muito profundo, aí embaixo ainda tem a parte de gordura, que é a hipoderme, certo? Que vai regular nossa temperatura, por exemplo. Os acessórios da pele ficam na derme e os vasos sanguíneos também. E na hipoderme também, né? Então tá aqui, ó. A epiderme, que é o extrato córneo, as células vão nascendo e vão empurrando as outras. Então, quando chega aqui em cima, a célula já está praticamente morta porque ela não tem contato com sangue. Entenderam? Essas aqui que ainda estão rosadinhas, tem sangue. As de cá, não. Então, à medida que, né? Por exemplo, quando você usa um sabonete, como é que fala o nome do sabonete? Desfoliante, né? Esfoliante.
é para tirar essa camada de pele aqui, ó, morta, né? Você vai perdendo essas camadas aqui, certo? Essa parte não é vascularizada. A parte vascularizada é a derme, tem aqui, e a epiderme, só o início dela que é vascularizada. Essa parte córnea aqui já não é mais, certo? E aí a parte córnea vai variar de espessura dependendo da parte, né? Por exemplo, nas mãos e nos pés, a parte córnea é mais grossa, né? Porque nós temos muito contato com os pés e com as mãos, né? Para andar e para pegar as coisas. Então, a palma da mão e a palma dos pés, a estrutura córnea é mais grossa. Aqui uma foto real, né? Ali é um esquema, aqui é uma foto real, né? De um corte de uma pele. Aqui seria, né, a parte córnea, o extrato córneo. Aqui, né, seria a base. E aqui a derme, cá embaixo. Certo? É isso. Porque o epitélio estratificado, né, a epiderme, ela tem essas camadinhas aqui, né? Como eu falei, uma parte que está em contato com a derme, que tem sangue, e a parte de fora, que é o extrato córneo, que é o extrato que não tem vida, né? A parte superior. Bom, com relação à coloração da pele, o que é que acontece? A coloração da pele depende da espessura. Quanto mais espessa, mais amarela do grau de irrigação sanguínea, o que torna mais ou menos rosado. E da presença de melanina. Então, depende de duas coisas: espessura e melanina. Por exemplo, com certeza vocês já perceberam que as pessoas que têm a pele mais negra têm menos melanina na palma das mãos e na palma dos pés. Já observaram isso? Se não, pode olhar em você, né? Porque a população gitaunense, né, em sua maioria, são negros, que no IBGE a gente diz pardo, eu digo negro, eu sou negro. Então, você olha aí na sua mão, né, se você olhar na sua mão, você vê no seu dedo indicador a divisão. Parte do dedo é mais escuro do que a parte que fica virada para a palma da mão. É mais claro, tem menos melanina. Melanina é o que dá cor à pele. Pessoas mais negras têm mais melanina. Pessoas mais claras têm menos melanina. Pessoa albina, que é aquele que tem o cabelo branco e tal, não tem melanina. Ele é rosado, né? Não sei se você já viu alguém albino. Certo? É isso que vai dar a nossa cor. Por isso não existe essa questão de raça. Seres humanos são todos iguais, gente. Não existe a raça negra, a raça vermelha, a raça amarela. Não tem isso. São todos iguais. A diferença é a melanina que o seu DNA vai indicar para fazer no seu corpo, né? A derme, já estudamos a epiderme, né? Que é extrato córneo, extrato lúcido e o extrato que tem as partes vascularizadas. A derme é localizada logo abaixo da epiderme. Quando a gente se rala, aquele tecido rosinha pode ser a derme, né? Já pode ser a derme ali. Nessa camada tem bastante vasos sanguíneos, então ela é bem vascularizada, é uma camada viva. Além disso, tem as terminações nervosas, para que a gente sinta frio, calor, dor. Então, olhe bem, preste atenção, gente. Tanto o frio, quanto o calor, quanto a dor que você sente, depende da quantidade de terminações nervosas que você tem na pele. Então, vai ter gente que sente mais dor do que outras. Vai ter gente que sente mais frio do que outras. Vai ter gente que sente mais calor do que outras. Depende das terminações. Certo? Tem gente que tem... Esqueci o nome da doença. Que as terminações de dor não existem. E a pessoa não sente dor. Então, a pessoa se corta e não sente dor. Se fura. E isso é perigoso, né? Tem a hanseníase, que quando ela atinge, né, cria aquelas manchas, aquele lugar não sente dor. Você não sente dor naquela mancha, né? Mas é só na mancha, né? O resto do corpo sente. Mas pessoas... Esqueci o nome da doença. Desculpa, eu vou lembrar e dizer para vocês. Os vasos linfáticos, que vai regular o fluxo de líquido no corpo, né? Por exemplo, o vaso linfático que trabalha na defesa do corpo, né? Está ligado ao baço, né? E ele, vamos dizer assim, quando você
Já ouviu falar de íngua? Quando a pessoa tem uma íngua, é um vaso linfático que inchou. Um vaso linfático, não, um linfonodo do vaso linfático que inchou, certo? As glândulas sebáceas e os folículos pilosos. O que é uma glândula sebácea? É uma glândula que produz sebo. Todo pelo tem uma glândula sebácea associada a ele. Ou seja, todo pelo libera sebo para lubrificar o pelo, seja o cabelo, seja o pelo do corpo. Todos têm, certo? Então, se você não lava o cabelo, por exemplo, vai ficar o mau cheiro, porque esse sebo vai juntar bactérias, e são as bactérias que geram o mau odor, né? As pessoas, por exemplo, se você encosta junto de uma pessoa que não tomou banho há alguns dias, você percebe logo o mau cheiro, porque as bactérias estão proliferando ali. É um cheiro característico, né, de imundície, né? Aqui, se vocês observam aqui, ó, aqui tem um pelo, aqui tem um músculo, né, que faz o pelo ficar eriçado, e nós, seres humanos, não tem muita função, né? O pelo eriçado tem função para gato, para cachorro, para mostrar que ele está com raiva. A gente perdeu a função, porque na nossa escala de evolução, o ser humano virou um ser doméstico, né? Foi para casa, saiu da floresta e tudo mais. E as terminações nervosas, né, para você sentir, e também os folículos. Bom, aqui, gente, preste atenção nisso aqui. Na derme, entenda, a derme é abaixo da epiderme, não confunda. Se desenvolve defesas contra agentes nocivos que tenham vencido a primeira barreira, que é a epiderme, certo? Em sua atividade profissional, você perceberá que a derme que se realiza a maioria dos testes cutâneos, né? A administração de vacinas, por exemplo, não é na epiderme. Nós vamos ver aqui como aplicar injeções, né? Quais as posições. A derme mantém a pele sob constante tensão elástica. E isso produz as papilas dérmicas. Essas papilas dérmicas são essas montanhazinhas aqui. A epiderme não consegue acompanhar essas dobrinhas. E aí cria a impressão digital. Certo? Esses buraquinhos aqui. Essas linhazinhas, aliás. Que cada um tem uma impressão digital única. Certo? Aqui um retrato geral do que a gente já estudou, derme, com, né, aqui oh meu Deus, uma glândula sudorípara de suor. Aqui nós temos um pelo, né, o folículo piloso para liberar o sebo, as terminações nervosas, a parte córnea, que é sem vida, essa parte aqui de cima, certo? Epiderme e derme. E por fim, lá embaixo, né? Por fim dessa parte, né? Não é que acabou a aula. É a hipoderme. A hipoderme, ela é a última camada. Ela está lá abaixo da derme, certo? Ela é pertencente à pele, por isso que a pele é um órgão, né? São 3 tecidos, né? Um tecido subcutâneo, certo? Composto principalmente de tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. Tecido conjuntivo frouxo é o tecido de preenchimento, né? Nós temos alguns tecidos que servem apenas para preencher vazios no corpo. E também temos o tecido adiposo, que é o acúmulo de gordura, né? Como é que isso acontece? Entenda, toda a nossa pele tem o tecido adiposo, gente. Só que alguns vão ter mais, outros vão ter menos. O que é que acontece? Conta básica. Se você comer, acordar, dormir, vai gastar mais ou menos uns 2.800 calorias diárias. Se você come 3.000, vai sobrar 200. Essas 200 vão ser armazenadas em forma de energia. Onde? No tecido adiposo. Porque gordura é energia. Então vou acumular bastante gordura que eu vou ter bastante energia. Não. A gordura é energia, por sinal, é mais energética do que até o açúcar, mas ela causa esses problemas, né? A gordura vai gerar, por exemplo, problemas com colesterol, né? E isso ninguém quer. Então, não pode ter muita gordura acumulada. A gente
tem a gordura, que é uma reserva energética, né? As pessoas que praticam atividade física também têm, mas a taxa de gordura é bem menor. Mas a função dessa gordura é justamente é, ser uma reserva energética, né, para o corpo. E além disso, a gente tem o tecido adiposo. Por exemplo, nas nádegas temos muito tecido adiposo, porque a gente senta. Então, é bom sentar no acolchoado do que no osso puro, né? Então, isso é uma característica que nós temos. E também para a questão da temperatura, né? As pessoas que têm muito tecido adiposo, ou seja, gordura, elas vão reter a temperatura do corpo. Isso vai gerar nelas um calor excessivo. Então, pessoas mais gordinhas vão ter mais calor nos tempos quentes do que as pessoas mais magrinhas. As pessoas mais gordinhas sentirão menos frio do que as pessoas mais gordinhas, né? Preste atenção para vocês que fazem atividade física. Quando você tem gorduras em excesso no corpo e você faz alguma atividade física, por exemplo, na cintura, geralmente na cintura, né, na barriga, acumula-se gordura. Quando você fizer uma atividade física, que você suar, toque a sua barriga. Ela vai estar fria. Por quê? Porque a gordura é um isolante térmico. Ela não deixa aquela parte da pele esquentar. Você vai suar no corpo, mas aquela parte, ela vai ficar resfriando aquela parte. Né? Aí a barriga, eu diria assim, se você tem alguma gordura em excesso, se você tem o mínimo de gordura, né? Aí não vai ter essa característica de a barriga ficar fria quando você estiver malhando, né? Mas geralmente quem malha já perdeu a barriguinha, né? No meu caso, que eu só corro e ando. Então, eu tenho a barriguinha. Aqui. Olhe bem. A hipoderme também desempenha duas funções principais, que auxilia a isolar o corpo das variações externas do ambiente, que eu já falei, né? A temperatura. E poucas áreas do corpo não possuem esse tecido. Nestes locais, a pele está fixada diretamente no osso, como vocês estão vendo aí no dedo. O dedo é enrugado porque não tem o tecido adiposo ali. Ele só vai ter um líquido sinovial. Como o osso está em contato, né, é um ligamento, osso com osso, e aí tem a pele e tem um líquido sinovial, por isso que estrala. Né? Quando você estrala o dedo, é esse líquido sinovial que permite o deslizamento entre os ossos e dá esse estalar de dedos. Se você estalar uma vez, vai demorar para estalar de novo, porque o líquido vai ter que se repor, né? Então, funciona mais ou menos assim. Então, essa enrugadinha dos dedos que a gente tem é porque está faltando hipoderme entre a pele e o osso. Quando tem hipoderme, dá uma moldadazinha melhor no contorno da pele e ela fica mais encaixadinha direto nos nossos órgãos, né? No entanto, o panículo adiposo, que é a reserva de gordura, né, proporciona proteção contra o frio. Então, quem é mais gordinho tem menos frio, porém tem mais calor. Distribui-se por toda a superfície do corpo e varia de acordo com idade e sexo. Por exemplo, né, vocês podem ver que as pessoas engordam de forma diferente. Vai ter gente que engorda logo os culóides. Vai ter gente que engorda logo a papada. Vai ter gente que engorda logo a barriga. Então, vai depender de pessoa para pessoa, porque o estado nutricional e a taxa de hormônio é diferente de cada um. Não existe ninguém igual a ninguém. A verdade é essa, né? Nós estamos estudando técnica em enfermagem. Então, você tem que saber que, apesar de sermos todos iguais, somos todos humanos, mas não existe ninguém igual a ninguém. Quando eu digo ninguém igual a ninguém, é porque somos todos seres humanos, mas não existe duas pessoas iguais no mundo. Nem gêmeos são iguais, né? Geneticamente até são, mas gênios idênticos, mas sempre tem uma diferencinha. Quem já conviveu com gêmeos sabe que gêmeos são diferentes, né? Por ser mais vascularizado, ou seja, tem vasos sanguíneos, essa camada da pele é capaz de absorver com maior rapidez as substâncias nela injetadas, né? Então, por esse motivo, a administração de medicamentos é na derme ou, né, intramuscular, né? Na epiderme não tem como você aplicar. Por exemplo, em cachorro, quem cria cachorro, em cachorro a gente aplica na epiderme. A gente
levanta a pelinha. Boa Boa noite, boa noite. noite. A gente levanta a pele do cachorro. Eu falo isso porque eu já dei injeção no meu cachorro. Então, você puxa a pele, dá a injeção e depois você faz uma massagem para o líquido se distribuir, né? Mas, no nosso caso, seres humanos, né, são poucas as injeções dadas na epiderme. Vamos ver aqui? Aqui, ó. Nós temos esses tipos de injeção. Quando vai se aplicar na derme, né, que são poucas os medicamentos, a não ser que seja para a própria pele, né, aí você aplica na derme, ou na epiderme, que é a intradermal, certo? Tá aqui, ó. A intravenosa é dentro da veia, certo? Procura a veia. Por exemplo, você vai tirar o sangue, a agulha tem que achar a sua veia, né? Quando você vai tomar remédio, soro, né? Tá na veia. Então, é intravenoso, né? Olha a diferença. A seringa aplicada na pele é mais deitadinha, é 25 graus na intravenosa. Subcutânea, né? Que é na derme. Subcutânea é na derme, né? Geralmente, as injeções, algumas são subcutâneas, e a intramuscular é no músculo, né? Ou seja, por exemplo, a da Covid agora é no músculo, né? Você dá o bracinho lá, o enfermeiro vai lá e o técnico, né? Ou o enfermeiro aplica em 90 graus, ou seja, retinho no seu braço, né? Como é um líquido um pouco oleoso, é uma injeção que dói, né? A injeção contra a Covid, a vacina. Anexos da pele. O que são os anexos da pele? São os acessórios que a pele tem. Pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas, né? São esses acessórios que nós temos na pele, que tem diversas funções. A unha. Unhas são estruturas achatadas, elásticas. Elástica? Como assim, professor? Você já pegou uma unha cortada e apertou? Ela é elástica. Ela entorta e volta para o lugar. Já fizeram isso? Eu faço muito isso. Eu devo ser meio doido. A textura córnea, né? Porque é uma estrutura, ela vai crescendo, né? E vai perdendo vida, né? Ela tem vida mais aqui junto da lúnula. Cada unha está implantada por uma porção, né, de raiz no suco da pele. Essa linhazinha branca aqui que a gente tem é chamada lúnula. A porção exposta é denominada corpo e a extremidade distal, borda livre. Então, quando a unha passa do dedo, é uma borda livre, né? O pessoal costuma fazer, é francesa que faz, francesinha, né? Que fica pinta de branco aqui, sei lá. Não entendo muito de moda, não. Mas tem isso aí, né? E as unhas, elas crescem sempre nessa forma aqui. As unhas das mãos crescem mais que as dos pés, viu, gente? Mais rápido. Não é a mesma velocidade, certo? Então, tem essa característica peculiar aí, certo? Quando a gente perde uma unha, geralmente nasce outra. A não ser, né, que você perca essa matriz aqui, ó, do dedo. Certo? Geralmente, quando a gente perde uma unha, nasce outra. Vocês já perderam alguma unha? Alguém já perdeu unha? Eu já perdi 3 vezes. Pois é, eu já perdi jogando bola. Então, nasce outra, não tem problema. A não ser que você perca a matriz da unha, né? É muito difícil. Vai perder a cabeça do dedo. É muito difícil. E também nos idosos também já vai perdendo esse potencial de renovação de unha. E aí, se perder, não nasce mais, né? Tem isso também. E também a unha vai diminuindo. Não sei se vocês já prestaram. Se vocês prestarem atenção nos seus avós ou nos seus pais, vocês vão ver que as unhas do dedinho vão diminuindo, já não vão ser a mesma coisa, né? Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe mesmo, a unha do dedinho já quase não existe. É um pedacinho. Do pé que eu tô falando, viu, gente? A unha do dedinho do pé. A da mão permanece constante. Eu acho que por causa da mobilidade, né? Dos pés, a circulação. Porque tudo depende de vaso sanguíneo, né?
Para a unha crescer, precisa de sangue. Então a circulação vai mudando e tal, né? Isso influencia bastante nessa questão. Os pelos, né? Nós temos pelos na maior parte das regiões do nosso corpo, né? Nós não vamos ter pelos nas mucosas. Você não tem pelo dentro da boca, nem dentro da vagina, nem dentro do pênis, não tem, né? Nas mucosas, nas peles internas que nós temos, não vai ter pelos. Mas vai ter gente que tem mais pelos, tem gente que tem menos pelos, e as pessoas são diferentes. Cada pelo tem um músculozinho, né? Que vai arrepiar esses pelos. Tem uma glândulazinha sebácea para liberar o sebo no pelo. Então, por exemplo, se você não lava a cabeça, sua cabeça vai ficar fedendo, porque libera esse óleozinho e esse óleo vai feder, vai juntar bactérias, né? Por isso que tem que lavar. O asseio é fundamental para a saúde da pele, né? O asseio é fundamental. Então, você tem que estar sempre lavando essas regiões. Por exemplo, né? Antes não, acho que ainda hoje tem gente que tem restrição a isso. O pelo das axilas, né? Tem gente que não gosta de tirar o pelo das axilas, mas o acúmulo de pelo nas axilas gera mais odores, né? Ruins, porque como vai ficar liberando, né? Essa glândula sebácea fica liberando o sebo, vai fazer com que esse acabe acabe gerando, né, odores mais desagradáveis. Eu, por exemplo, eu sempre faço as axilas, né? E não tenho vergonha, homens, no caso aí, de dizer que você é metrosexual, não tem nada a ver. Isso é questão de higiene. Você é um técnico de enfermagem, você tem que saber disso. Se você quiser fazer sobrancelha, quiser fazer axila, não tem problema nenhum. A axila é sua, a sobrancelha é sua, né? E é uma questão, a axila é uma questão de higiene, a sobrancelha, às vezes também é questão de higiene, né? Depende da sobrancelha da pessoa, né? Então, não tenham vergonha disso, não, né? Logicamente que a cor do pelo, o tamanho, se é crespo, se é liso, vai depender das características genéticas da pessoa, certo? Um pelo consiste em raiz, que tem aqui, né, a parte implantada, e a haste, que é a que sai para fora. A gente corta a haste, né, na verdade, quando a gente faz a barba, as mulheres depilam os pelos, né, os homens também precisam fazer a depilação dos órgãos genitais, né, porque Mata Atlântica é do século passado, viu, gente? Entendam isso. Por questão de higiene, vocês são técnicos de enfermagem, tem que saber disso. Acúmulo de pelos acumula mais bactérias, certo? E tem bactérias, fungos e protozoários que se proliferam nos órgãos genitais justamente quando ele tem uma condição agradável para viver. E uma condição agradável justamente, principalmente se a pessoa tem muitos pelos e não tem o asseio, né? A limpeza corretamente da região, né? Porque já existem, agora, ninguém aqui tem doença venérea, assim eu espero, mas agora já tem lá bactérias, fungos nos pênis, nas vaginas de todo mundo aí, certo? Então tem isso, né? Essas situações são comuns, né? É normal. É, a que a gente chama a net tá ruim. Tá todo mundo. Que a gente chama de flora bacteriana. É errado esse nome, esse termo, porque flora é planta, né? Eu acho que é os micróbios que estão ali inseridos, né? Vamos dizer assim. Os órgãos genitais são assim. Aqui, com relação a arrepiar, né? Os pelos são queratinizados. Com certeza as mulheres já ouviram muito falar de queratina, né? Que é para proteína do cabelo. Cabelo é proteína, viu, gente? Mas não comam, não.
que são produzidos pelos folículos pilosos, localizados na derme e na hipoderme, né? Se abrem as glândulas sebáceas, tem a função de proteger os orifícios, tudo mais, enfim, né? E o papel do aparelho sensorial cutâneo. Então, quando você sente alguma sensação estranha, dá uma arrepiadinha, né? Volto a falar, para cachorro e gato é mais evidente a função dessa questão, né? No nosso caso, perdeu muito essa função arrepiante, vamos dizer assim, né? Pelos eretos, arrepiados, né? Com função sensorial. As glândulas sebáceas, que estão associadas aos pelos, já falei para vocês, liberam o sebo, né? Por causa dessa liberação de sebo, nós temos alguns problemas, né? Que eu vou passar na próxima slide aqui, né? Elas situam-se na derme, ficam lá no pelo, né? Perto da raiz do pelo, e em certas regiões, como lábio, glande, pequenos lábios, a vagina, ductos e glândulas sebáceas, abrem-se diretamente na pele, certo? São responsáveis pela secreção de gorduras que lubrificam e protegem a superfície da pele e estão presentes em todo o corpo, exceto nas palmas das mãos e nas palmas dos pés, certo? A gente não gera o sebo da pele, dos pelos, porque na palma da mão e na palma do pé não tem pelo. Isso é óbvio, né? É evidente. Né? Isso aí é... Bom, aqui, como todo pelo tem a glândula sebácea, às vezes acontece problemas, né? Porque assim, você pode não perceber, mas todo o seu corpo tem pelugens, vamos dizer assim, né? No rosto também. E aí tem pessoas que são mais condicionadas a que essas glândulas sebáceas ou inflamem, como é o caso aqui, e mate o pelo, tá vendo? Ele mata o pelo e gera uma espinha dessa aqui. Ou entupam o folículo, gerando cravos pretos e brancos. Aqui é um cravo preto, tá vendo? Aqui é um cravo branco, tá vendo? E também a inflamação que gera a espinha. Está associada também a cravos, os ácaros. Os ácaros podem também causar formação de cravos, né, no rosto. Não só no rosto, no corpo todo. Geralmente é no rosto. Geralmente é no rosto. Mas no corpo todo, isso pode acontecer. Você pode ter espinhas e cravos no corpo todo. Além de cravos e espinhas, também tem o pelo encravado, né? Que inflama, né, na região lá do pelo e acaba gerando pus também, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui, lógico, uma pessoa com excesso de espinhas, né? A gente coloca as imagens assim para chamar mais atenção, né? Aqui, ó. As glândulas sudoríparas são as que liberam suor, né? Exceto em regiões como a glande, no caso, glande do pênis, né? Secretam o suor, solução extremamente diluída, que contém pouquíssima proteína, além de sódio, potássio, cloreto, amônio e ácido. Ou seja, o suor é salgado porque tem sais minerais. Vocês estão vendo aqui, sódio, potássio, cloreto e tal. E a função dele é diminuir a temperatura do corpo quando o corpo sua. Quando a pessoa está com febre, a pessoa não sua. Vocês já prestaram atenção nisso? Quem está com febre não sua. Por isso que a temperatura aumenta. Certo? Esse mecanismo deixa de funcionar para possibilitar que você perceba que tem alguma coisa errada no seu corpo. Febre não é doença. Febre é indicativo de algum problema, certo? A febre é o indicativo de algum problema, certo? Então, essa é a questão, né? Aqui, ó, o suor, tá vendo? Com exceção de palmas das mãos e plantas dos pés, né? Eles se abrem diretamente na superfície cutânea, formando essas... Mas como a gente está em pé, por exemplo, aí escorre, né? Logicamente, mas geralmente no bigode é que fica, né? Quem tem no buço, vamos dizer assim, né? No bigode.
fica essas bolinhas aqui, dá para ver, né? O pessoal costuma dizer, ah, quem sua no buço é ciumento, né? Não tinha essas coisas antigamente pra gente. Mas não tem nada a ver, certo? Então, quando você aumenta a temperatura do corpo, e isso é ruim para o corpo sua para baixar a temperatura, certo? Aí, por exemplo, você medir a temperatura, tá 36,9, tô com febre. Não, gente, calma, espera, deixa o corpo regular que volta ao normal. Agora, se aumentar de 36 para 37, 37,4, aí sim pode ser considerado já um estado febril, certo? Lembrando que, por que o corpo não pode ter febre? Febre é apenas um sintoma de doença, não é doença. A não ser a febre maculosa, que é causada pelo carrapato. O que é que acontece? Seu corpo não pode aumentar a temperatura. Por quê? Porque se seu corpo aumenta a temperatura, você pode entrar em convulsão. Sabe por quê? Porque nosso corpo funciona à base de proteínas. As proteínas no calor, elas se desnaturam, perdem a função. Por exemplo, clara do ovo. Clara do ovo é uma proteína, a albumina. Se você pega a clara do ovo e vai fritar o ovo, ela fica branca. E você consegue transformar essa clara branca em transparente de novo? De jeito nenhum. Então, a clara do ovo é uma proteína. No calor, ela perde a função. Certo? Então, o seu corpo é todo de proteínas. Se aumenta muito a temperatura do seu corpo, as proteínas vão perder a função, vão se desnaturar. E isso pode causar uma convulsão em você. Então, febres muito altas são perigosíssimas, né? Mas a pessoa que entra em convulsão, logicamente, entra em convulsão e depois volta ao normal, né? Tem essas características aí que podem acontecer. Eu não estou conseguindo baixar a frequência de vocês aqui. Eu instalei outro aplicativo para baixar e não consigo. Mas tem nada não. Eu anoto aqui depois. Ô, professor, Oi. Fala. é porque quando a pessoa dá convulsão, depois que ela acorda, não lembra de nada. Depende. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Depende. Por exemplo, Ronaldo na Copa do Mundo acordou normal, achou que nada tinha acontecido e foi pro jogo. E a gente perdeu a Copa, né? Em 98. Né? Mas porque o que acontece? Como é uma convulsão, a convulsão ataca o sistema nervoso. Então, até certo ponto ela pode lembrar e a maior parte ela não vai lembrar, certo? Ela acorda como se nada tivesse acontecido. Ela volta de um transe, vamos dizer assim. É mais ou menos isso mesmo. Aqui, né, o suor, né? Eu já falei para vocês, as glândulas que liberam, e como a secreção é ligeiramente viscosa e sem cheiro, mas adquire odor desagradável por causa das bactérias. Então, se você tem pelos nas regiões que suam muito, a tendência de odores serem mais fortes, né? É comum porque bactéria gera essa condição, né? Isso é característico. Vou pegar aqui só. Eu fiz uma lista de frequência aqui de vocês, que eu estou vendo que essa frequência não vai funcionar. Eu vou ter que fazer aqui. Bom, outras informações que eu acho interessante vocês saberem com relação à pele. Por exemplo, o hábito de massagear diretamente a pele com o creme hidratante mantém uma boa irrigação do sangue na pele. Para vocês que são técnicos de enfermagem, vocês têm que saber. Por exemplo, as pessoas que estão acamadas, que têm pouca mobilidade, pessoas muito gordas, pessoas muito idosas, não se mexem muito, ficam lá parados, aí não vai ter circulação na pele delas. Se isso acontecer, vai faltar oxigênio na pele. E isso vai gerar lesões, chamadas escaras. Com certeza, vocês estão no início aí da técnica de enfermagem, mas vão aprender, né, que o paciente tem que ser mudado de posição frequentemente para evitar a formação de escaras.
Escaras são feridas que se formam na pele porque o paciente fica muito tempo naquela mesma posição deitado. Perde a oxigenação da pele e aí gera essa lesão, certo? Então é importante a massagem, é importante a hidratação da pele, é importante mudar de posição, né? Então isso é fundamental no cuidado com o paciente. Aqui eu estou mostrando a tatuagem, certo? A agulha da tatuagem, ela penetra a epiderme e chega na derme e deixa a tinta. Por isso que tirar uma tatuagem não é tão simples, né? Não é só, se fosse na epiderme, pronto. Na epiderme aqui, você tirava a camada de cima da epiderme, tá ótimo, não tem mais a tatuagem. Mas isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque a tinta é deixada justamente na derme, né, que é uma região vascularizada, mas abaixo da epiderme, né? Eu estou fazendo... Não, deixa eu fazer no final. Aqui, com relação a lesões, né? Nós podemos ter lesões superficiais, como eu falei, chega nem a sair sangue. Vocês já enfiaram uma agulha na pele de vocês que não sai sangue? Ou só eu que faço isso? Já. Ah, tá. Pensei que era só eu. Eu ficava enfiando na pele da mão assim, ó, que é mais grossa, né? Não tem sangue. São células que já morreram. Então, né? Sem problemas. E quando é mais profunda, aí atinge a parte vascularizada, que é que vai sair o sangue, né? Quem é responsável pela coagulação são as plaquetas. As plaquetas formam o cascão, né? E o cascão entope o ferimento e o sangue para de correr. Não sei se vocês já fizeram isso, eu fazia muito isso. Aí o cascão se formou. Eu vou, tiro o cascão e começa a escorrer de novo. Não sei se vocês já fizeram isso, eu fazia muito isso. Quando era criança, né? Logicamente. Informações a respeito das unhas, né? A unha indica problemas, né? Manchas esbranquiçadas. Entenda, gente. Pode indicar. Não chega se você é um técnico de enfermagem. Você não pode afirmar nada que não tem certeza. Ou você está com a mancha aí no dedo branca, é anemia. Não, não quer dizer isso. Pode indicar anemia. Carência de zinco, proteínas, dermatites, alergias. Então, um bom médico vai saber que ali tem algum problema, mas ainda não sabe o que é. Podemos detectar isso fazendo exames, né? Entendam isso. Mas são bons indicativos. Manchas amarelas, né? São frequentes em fumantes. Fumante geralmente, né, tem as unhas amarelas, né? Também pode indicar o uso crônico de antibióticos. Antibióticos não é uma coisa boa para se utilizar sem a prescrição médica, né? E as pessoas, por exemplo, arroxeadas, são micoses, tumores, são indicações de tumores no corpo, né? Podem aparecer isso nas unhas, né? O pessoal que faz a hemodiálise, né? A unha, ele acaba... hemodiálise não, perdão. Quimioterapia, né? As unhas indicam essas questões aí que estamos falando. Esverdeadas com relação a inchaço, vermelhidão, né? Metade da unha branca são problemas de rim. Faixas negras na unha são disfunções hormonais, micoses, né? Causadas por fungos, no caso. Quando a unha está fraca e quebradiça, né? É a falta de cálcio, zinco, vitamina A, B e E. Né? É um bom indicativo isso aqui. Amarelada, são distúrbios pulmonares, está com problema dentro de pulmão. E ondulações, né? No caso das mulheres, ficam aparentes, mesmo com 2 camadas de esmalte. A unha não fica... Ela fica onduladinha assim, ó, tá vendo? Indicam traumas na espátula de empurrar cutícula, né? É usado com força. E ainda, anemia, doença cardíaca ou pulmonar, né? São boas indicações aqui. Mas, volto a dizer, são indicações. Para ter certeza, tem que fazer os exames, certo?
Não saiam por aí dizendo, ah, essa unha tá amarela, tu tá com isso. Só a unha tá roxa, tu tá com isso. Não. São indicações, certo? Ok. Deixa eu agora só fazer a chamada de vocês, porque minha lista não saiu, infelizmente, né? Deixa eu ver aqui. Adilza, Brenda, Charlice, David, Eisaquiela, é isso mesmo? É isso mesmo. Eisaquiela, exótico. Bem exótico seu nome, viu? Tá de parabéns. Obrigada. Nome legal. É diferente, né? É isso. Obrigada. Emily. Presente. Isso. Tem a Gisele também. Tem a Ellen. Presente. Eu tinha botado Ellen com E. É com H, é Ellen. Mas Ellen, tu fez errar teu nome. Rapaz. Não, é com E mesmo, professor. Isso é gaiatice, né? Olha. Ellen. Jossi. Presente. É Jocineide, né? Ela mesmo. Pronto. Laiana. Muito bem. Deixa eu botar aqui. Jocineide. Laiana. Leilma, Sândila, Thaís. Leilma. Presente. Sândila, Thaís. Presente. Thaísla. E Zenildo. Presente. Pronto, tá tudo certo. Presente, chefe. Então é isso, gente. Eu vou, como essa é a primeira gravação que eu fiz no Google Meet, né? Eu vou ver como é que eu vou fazer para fazer aquela divisão para lançar lá no YouTube. Daqui para meia-noite eu coloco lá no YouTube essa aula, certo? Valeu. No mais, fiquem em casa e sejam felizes. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.